tudo bom com vocês? Então, gostaram da brincadeirinha aí do story? Pois é, então, desculpa aí, mas eu vou ter que falar em conteúdo, né? A gente vai ter que começar a falar na matéria de biologia. O canal foi feito pra isso, né? Afinal de contas, pra dar um help aí pra vocês. Falando em biologia, a gente não pode fugir do quê? De falar sobre seres vivos. O que é um ser vivo, então? É sobre isso que vai agora, então, nesse vídeo da gente. O que é um ser vivo? Um ser vivo, então, a gente tem aquela antiga, né, definição de ser vivo de todos os nossos livrinhos didáticos, que é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Na verdade, ela não está totalmente errada, tá? A gente só pode detalhar um pouquinho mais, que daí fica mais legal. Né? Então, ser vivo, na verdade, ele precisa ser dotado de células, por isso que depois a gente vai começar a discutir, né, por que o vírus, então, não é considerado ser vivo pela maioria dos pesquisadores, dos biólogos, enfim. Há controvérsias, porém, né, como ele precisa parasitar uma célula viva, ele não é considerado ser vivo, porque não tem uma célula própria, dotada de tudo que uma célula propriamente dita tem. Então, a maioria dos biólogos não considera vírus ser vivo. Então, um ser vivo precisa ter célula, pelo menos um. E aí a gente vai começar a falar entre as diferenças no número de células. Então, se o ser vivo tem uma célula, ele é chamado de unicelular. Se ele é dotado de muitas células, ele é chamado de multi ou pluricelular. Facinho. Começa a complicar um pouco quando a gente começa a estudar a unidade celular, né? Alguns já sabem que começa a complicar e outros ainda não sabem o quanto começa a complicar. Porém, nada de drama, gente, tá? Facinho, é só fazer bastante resumo e assistir bastante das minhas aulas e prestar atenção na aula do seu professor. Então, assim, ó, a gente vai fazer uma aula, um vídeo só disso, na verdade a gente vai fazer mais de um, tá? Porque é muita coisa. Então a gente vai ter os modelos celulares, a gente vai falar em célula procariótica, célula eucariótica, vai ver a diferença das duas, quem é que tem, quem é que não tem. A gente vai falar nos modelos de célula animal, nos modelos de célula vegetal. E aí a gente vai falar nos aparatos todos que essas células têm para conseguir, então, se manterem ativas, né? Se manterem vivas. E aí a gente vai falar cada coisa no seu tempo, tá? Mas eu já tô fazendo os vídeos, então fiquem bem descansados que vocês não precisam se desesperar aí, certo? Já tem gente me pedindo para falar sobre genética, sobre núcleo, sobre RNA, DNA, né, Luquinhas? Então, assim, espera que eu já tô aprontando isso para vocês, já libero já. Além da história de todo ser vivo precisar ter célula, a gente precisa ter também um ser que consiga se nutrir de alguma maneira. Então ele precisa se alimentar. Poxa, Jana, como assim? Fungo se alimenta? Sim, se alimenta, ele é decompositor. Bactéria se alimenta? Sim, bactéria também é decompositora. A gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos. Planta? Só que ela é o quê? Autótrofa. As plantas, algas que não são plantas, lembrem-se disso, vamos falar também isso outro dia. Mas enfim, plantas, algas e algumas outras coisinhas têm poder de quê? De pegar a energia luminosa e transformá-las em energia química para se manterem vivas, para a produção de energia em várias cadeias metabólicas. Então assim, ó, esses seres a gente chama de autótrofos, certo? E os que não são autótrofos, são réis mortais como nós, que precisamos então nos alimentar de outros seres, sejam eles plantas, bichos ou qualquer outra coisa, tipo pílulas mágicas. Não, corta isso. Se a gente precisa se alimentar de outro ser vivo, a gente é heterotrófico ou heterótrofo, ok? E é isso que você precisa saber sobre nutrição. Mais detalhes sobre hábitos alimentares, rotas metabólicas, daqui a pouquinho, aguenta firme.
porque não é pouca coisa não, senão eu não quero assustar vocês. Aí todo ser vivo também vai se desenvolver de alguma maneira, né? A célula ela sofre mudanças ao longo da vida, né? Desde o nascimento dela, do surgimento dela até a morte dela. Então ela sofre mudanças, certo? Seja diferenciação, neurônio, uma célula tronco vai virar um neurônio, vai virar uma célula epitelial, né, de revestimento, vai virar uma célula glandular, vai virar, sei lá, mas ela vai se diferenciar de alguma maneira. Ah, mas se você for unicelular e daí ele vai ficar com aquela célula, ele é aquela célula única para a vida toda. Bom, essa célula vai mudar ao longo do tempo também. Isso se chama desenvolvimento, certo? O desenvolvimento, ele é passível de ser acompanhado em uma geração, né? Quando a gente fala em evolução, e todo ser vivo precisa evoluir também, essa é outra característica de um ser vivo, ele evolui, não é passível de se acompanhar durante uma geração, e sim em várias gerações. Então, quando a gente fala em evolução, a gente fala em várias gerações, a gente fala numa escala de vários anos, 1000 anos, milhões de anos. Tá? Mas existem teorias para explicar isso. E sobre essas teorias a gente também vai fazer um vídeo, tá? E outra coisa que a gente precisa falar, né? Todo ser vivo tem capacidade de reprodução. A menos que a gente interfira nisso de alguma maneira, todo ser vivo tem capacidade de reprodução, certo? Então, se um organismo aparecesse na face da Terra e não conseguisse deixar descendentes, era como se ele nunca tivesse aparecido, tá? Então, o ser vivo precisa ter capacidade de reprodução para a gente conseguir chamá-lo de ser vivo. E aí, a gente também vai ter uma aula sobre isso, porque a gente vai falar em reprodução assexuada, em reprodução sexuada, os tipos de reproduções assexuadas, os tipos de reproduções sexuadas, a gente vai falar várias coisas. Aí tem um monte de desdobramentos super interessantes que a gente vai falar mais tarde também. E como nada, né, na vida termina sem um pouco de lágrima, todo ser vivo morre, certo? Chega uma hora que ele morre. Por quê? A morte é um fenômeno biológico importantíssimo, porque ele garante que os parentais, os indivíduos parentais, ou seja, os pais, não desenvolvam uma competição por recursos com seus filhos, né, com a sua prole. Porque senão a população, isso daí a gente já vai estar falando um pouquinho de dinâmica populacional e ecologia, a dinâmica fica prejudicada, porque dentro de uma mesma espécie, de uma mesma população, eu vou ter o quê? Diminuição do crescimento em função de competição interespecífica. Não, intraespecífica, desculpa. Quando é dentro da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie competindo entre si, é intraespecífico. Então, a gente vai ter uma competição intraespecífica, o que não é legal para a espécie. Então, a morte vem para que isso não ocorra e também para que a matéria seja reciclada no ecossistema. Então, a gente tem a liberação de todos os compostos, todos ou a maioria dos compostos químicos presos nas ligações moleculares que compõem o ser vivo, a liberação delas para o meio ambiente, para elas serem reutilizadas, ok? E daí a gente já começa a falar em ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, ciclo do fósforo, ciclo do nitrogênio, oxigênio, e aí vai, que também é papo para outro vídeo, ok? Então aqui, nesse vídeo pequenininho, eu queria só deixar claro para vocês todas as características que vão então definir um ser vivo. Você, eu, o Bento que está dormindo aqui embaixo, essa planta aqui atrás, né? Então, todos os seres, e os bichos que estão aqui, provavelmente, né, que a gente não enxerga, como bactérias, fungos, que o meio ambiente está cheio deles. Então, assim, primeiro, tem que ser dotado de célula. Segundo, tem que se desenvolver. Terceiro, tem que se nutrir de alguma maneira. Quarto, tem que evoluir ao longo do tempo. Quinto, tem que morrer, tá? Parênteses. Qualquer artigo que vocês leiam
tá? Ou notinha, que vocês leiam nas redes sociais. Que existem seres vivos imortais é papo para outro vídeo também, tá? Geralmente são seres de grupos coloniais, né? Que não é só um indivíduo, mas que as células dessa colônia têm uma dependência super grande, e daí a gente poderia estar falando em um indivíduo só. E daí não morre como um indivíduo só. É bem complexo, é melhor a gente discutir isso outra vez, tá? Mas fiquem com essas 5 características de ser vivo, certo? Que eu acho que a gente vai sair dessas 5, a gente vai desmembrar isso, e a primeira coisa que a gente vai começar a discutir com mais detalhes, então, é sobre a célula. Então, o próximo vídeo, provavelmente semana que vem, vai ser o quê? Célula. A gente vai falar sobre os modelos celulares, a gente vai começar a falar sobre todo o aparato de organelas que uma célula tem para funcionar como um organismo, né? E comecem a mandar perguntas. Outra coisa bem legal que eu vou lançar agora nesse vídeo já para vocês é que eu tô tendo algumas ideias que eu preciso ver com vocês se vocês estão afim. Então, assim, ó, o canal, ele foi feito para aulas de biologia, e é isso que a gente vai fazer, né? Porém, eu tô com uma ideia de fazer 2 vídeos por semana. Desculpa o barulho, hoje tá horrível. Então, 2 vídeos por semana. Um sobre o conteúdo, né? E um outro que eu vou postar, que vai ser tipo um fala que eu discuto. Vão poder deixar perguntas, né, dilemas de vocês que vocês querem que vocês queiram uma ajudinha, um conselho da tia Jana aqui. Então, vocês podem deixar no Face, na página do Biosfera, tá? Acessa lá a página do Biosfera e deixa lá a pergunta já pro próximo vídeo do Me Ajuda aí, né, Jana? Ou por e-mail, né? Que eu vou botar o e-mail aqui, e aí vocês vão poder me mandar por e-mail também o dilema de vocês, que vocês queiram que eu converse, que eu discuta no próximo vídeo, que não vai ser o vídeo de aula, vai ser um vídeo do mesmo canal, só que uma série de vídeos que a gente vai estar discutindo sobre os dilemas da adolescência que vocês vão me mandar. Enfim, tá bom, pessoal? Acho que é isso. Podem sim começar a colocar perguntas. Eu vou selecionar algumas já para o próximo vídeo, para inaugurar então o Ajuda aí, Jana. É isso, tá? Espero que vocês estejam bem esclarecidos sobre o que é ser vivo, para a gente começar então as aulas de biologia numa boa, sem dúvida, nessa questão. O resto a gente resolve no Ajuda aí, Jana. Beijo! Pra terminar, sem esquecer de dizer, né, Bento? O que a gente tem que dizer? Que todo mundo aí tá visualizando, a gente tá com uma visualização boa no canal, porém, vocês estão esquecendo de curtir o vídeo, gente. Curte o vídeo, é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, porque disso depende da sobrevivência da pessoa aqui do canal. Então, por favor, deem like, é na mãozinha assim, pra quem não sabe. Ó, o Ben tá dormindo.